Bem-vindo à primeira aula do curso de Mindfulness em Movimento. Estou disponibilizando essa primeira aula gratuitamente para você que quer desacelerar, quer lidar melhor com as suas emoções, com o seu estresse, com a sua ansiedade. E a gente pode fazer isso com o corpo de uma forma muito eficaz, muito simples. Para todos vocês que têm dificuldade de parar, sentar numa almofada, ficar lá respirando e praticar um mindfulness dessa forma, esse estado de presença, esse estado de maior tranquilidade, a gente consegue de uma forma muito mais eficaz fazendo isso com o corpo em movimento. E a partir dessa aula de hoje, vocês vão ver como isso é possível, como é muito simples e como os resultados podem ser extraordinários se você colocar aí na sua prática. Então aproveite esse presente, essa aula gratuita para você. E depois me conta aqui embaixo nos comentários se te ajudou, se você ficou com alguma dúvida e eu vou esclarecer ela para você. Sejam bem-vindos! Bom dia para vocês! Meus queridos, Peraí que eu tô sentada numa bola aqui, quase corri. Eu vou deixar o microfone de vocês fechado, porque depois fica muito eco para a gravação. Mas assim que vocês quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta e tal, é só clicar aí no microfone de vocês, tirar e falar, tá bom? E a gente vai fazendo essa troca aqui, combinado? As aulas eu preparei para ela ser um montante assim, metade conceitual, no sentido de vocês entenderem da onde veio isso, que tipo de habilidade, que tipo de coisa que a gente está trabalhando no cérebro com aquilo, para que serve e tal. Por quê? Quando vocês entendem também qual é a inteligência que está por trás da prática, dos exercícios, vocês conseguem também criativamente pensar na vida de vocês, que de cada um vai ser diferente, para vocês conseguirem replicar isso. E para as pessoas que estão fazendo o curso também, não só para o benefício próprio, mas pensar como eu consigo ensinar isso para os meus alunos, ensinar isso para os meus pacientes, para eles diminuírem a ansiedade, o estresse no dia a dia, também para vocês terem mais fundamento para conseguir ensinar isso para as pessoas, tá? E aí quando vocês baixarem o PDF, vocês vão ver que tem várias referências lá bibliográficas, de onde tirou, o que foi eu que juntei a partir de um conceito, ou o que metodologia, que treino, que tipo de coisa que eu criei a partir de conhecimentos da neurociência, por exemplo, que coisas que eu já peguei prontas e vieram da onde, que vocês também podem se aprofundar e quem quer se aprofundar nisso, conseguir ter material aí disponível, tá? Muito bem, vou beber uma água, que eu falo, né, que é uma beleza. Ok, muito bem. Então, qual é a ideia do Mindfulness em movimento? O princípio do Mindfulness tradicional lá de atenção plena, de estar no presente, focar a atenção de propósito em alguma coisa sem julgamento, ele vai se manter aqui. É o fundamento chave que traz a base aqui pra gente. Só que quando a gente coloca isso em movimento, os benefícios continuam mesmos, do maior bem-estar, maior produtividade, maior saúde física e mental, menor ansiedade, menor depressão, menor estresse. Os benefícios são os mesmos. A questão é que a metodologia, os recursos que a gente usa para conseguir chegar nesse estado com a mente é diferente. É em movimento, é com o corpo. Por quê? Quando a gente coloca o corpo na jogada, a gente tem uns plus a mais, assim. Primeiro que cognição e movimento está completamente relacionado. As crianças, elas começam a adquirir novas habilidades cognitivas de observar, interpretar o mundo, interpretar a ironia, conseguir adquirir novos vocabulários, construir um discurso, entender, gerenciar melhor as suas emoções, entender o que elas estão sentindo e compartilhar isso com as pessoas, à medida que elas conseguem se desenvolver fisicamente.
com o corpo. Então, à medida que a criança vai exercitando o corpo para se forçar a ficar em pé, depois andar, fazer outros movimentos, adquirir coordenação motora fina, de conseguir segurar as coisas, dominar a força, porque vocês já perceberam, criança, ela vai, sei lá, pegar alguma coisa ou vai te fazer um carinho, às vezes ela te dá uma puta patada, porque ainda não tem esse domínio motor do movimento. E à medida que ela vai treinando isso, isso vai se aprimorando. E isso vai refinando a sua capacidade cognitiva, a sua inteligência. E é por isso que é tão importante, nas escolas, por exemplo, a gente ter educação física. Que não é só uma questão de saúde física para as pessoas se movimentarem, não. Tem uma diferença do aprendizado, da capacidade daquelas crianças em desenvolverem. E a gente desenvolve o nosso cérebro ao longo da nossa vida inteira, inteira mesmo. O tempo todo que a gente está se movendo, que a gente está pensando, que a gente está fazendo coisas novas, aprendendo uma nova língua, aprendendo uma nova habilidade, tudo isso, o nosso cérebro está criando perninhas novas, está ficando lá malhadão. E acontece mesmo isso. Eu estou brincando aqui, mas acontece. À medida que a gente vai fazendo práticas específicas, claro, de treino cerebral, e mindfulness é uma forma de treinar isso, a gente começa, se a gente fizer uma ressonância magnética, os neurônios começam a criar novas perninhas, novos axônios, e se conectar com outros neurônios. Isso dá pra gente agilidade mental, poder de improvisação, criatividade, manter o cérebro jovem, para não ter, por exemplo, as demências que idoso tem, por exemplo, manter a memória por mais bem ativa, né? Com mais qualidade de vida, poder de improvisação, acho que eu já falei. Então, tudo isso que são habilidades de um cérebro jovem, de uma mente arejada, fresca, a gente consegue preservar, exercitar e conseguir esses resultados praticando, fazendo exercício para o cérebro. E mindfulness é um deles. E mindfulness, usando o corpo, pratica muito mais essa neuróbica, que a gente chama, que é como se fosse a aeróbica dos neurônios, literalmente. E vai acontecer exatamente como um treino físico. Então, assim, eu vou lá para academia uma vez por mês. Eu vou ter algum resultado? Eu vou ter mais do que uma pessoa que não vai nunca, que vai uma vez por ano. Mas não tem algo significativo. Eu vou lá, vou fazer, vou ficar dolorido, porque o músculo não tá preparado. Vou ficar uma semana morrendo de dor. Vou perder a musculatura durante as outras 3 semanas e aí eu volto de novo. Então, não é muito eficaz. Treinar 5 vezes por dia também não é eficaz. É uma coisa super exaustiva e você não faz mais nada da vida do que isso. Então, assim, o mesmo bom senso que a gente utiliza para um treino muscular é o mesmo mindset, a mesma forma de pensar aqui dos exercícios para o cérebro. Tá? Ok até aqui? Sim? Beleza. Não tô mais vendo a Tânia. E ó, tem alguém tentando. Entrando e saindo. Deve estar a internet ruim lá. Mas tudo bem. Então tá. Então nós vamos aprender a treinar o cérebro hoje. Tá? E a Tânia era minha aluna do Linguagem Corporal Autêntica. Para você isso não é novo, mas a metodologia é a mesma, né? De usar o corpo como desenvolvimento pessoal. Isso a gente pega, porque assim, hoje o tema que nós vamos trabalhar é sobre atenção. E a atenção, ela usa, a atenção principalmente executiva, e eu já explico o que é isso,
ela usa uma parte do cérebro que chama córtex cingulado. O córtex cingulado é o que gerencia as nossas emoções. É por isso que quando a gente está sofrendo uma emoção muito forte ou muito estressado, a nossa capacidade de concentração ela diminui significativamente. Porque essa atenção utiliza a mesma parte do cérebro lá que gerencia as emoções. Então, se eu estou gastando muita energia gerenciando as minhas emoções, porque eu estou muito ansioso, ou porque eu estou super estressada, ou porque eu estou com muita raiva, a minha concentração vai diminuir muito. E diminuindo a concentração, fica muito difícil a gente conseguir estar no presente, tá? E esse tipo de atenção que nós vamos trabalhar aqui é uma atenção que vai deixando a gente alerta, mas é um alerta relaxado. Não é aquele alerta vai explodir o mundo e eu preciso sobreviver. Não é aquele alerta estressado, é um alerta relaxado. Por isso que aumenta a produtividade também. Porque é um estado de atenção que você consegue gerenciar várias funções do seu cérebro ao mesmo tempo, sem ficar gastando energia lá com as emoções, que nem um doido. Você consegue utilizar melhor, então você é muito mais eficaz. Quando a gente consegue esse estado de presença, que é esse estado de atenção que nós vamos treinar hoje, a gente consegue essa produtividade sem deixar para trás o nosso bem-estar, tá? Não é aquela produtividade louca que eu saio que nem um trator e assim eu vou dominar o mundo, mas aí depois de uma semana eu tô com uma gastrite, eu não consigo dormir porque eu tô muito acelerado. Então, conseguir essa performance no nosso dia a dia, porém, zen. Super tranquilo, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para treinar essa atenção? E tudo que a gente for ver, cada aula, hoje é a aula de foco, aí tem outra aula, nem lembro mais os títulos das aulas, deixa eu ver aqui e já falo para vocês. Tem a aula sobre desacelerar, a aula sobre pausar, respirar, visualizar e tal. Todas essas aulas é como se fosse assim, um quebra-cabeça. Por exemplo, eu vou aprender um esporte, vou aprender vôlei. Então, para eu conseguir lá entrar no jogo de vôlei e me sair bem, que seria, por exemplo, a nossa analogia da nossa produtividade mesmo, eu conseguir fazer tudo aquilo que eu me propus e tal. Então, para eu conseguir fazer esse jogo de vôlei e tal, eu preciso aprender a sacar, eu preciso aprender a fazer manchete, eu preciso aprender a levantar. Então, tem várias micro habilidades que no final vai me dar lá o resultado final. A mesma coisa aqui com a gente. Então, tem várias habilidades que a gente precisa treinar no cérebro para a gente conseguir sustentar essa atenção relaxada, esse estar presente por mais tempo, em várias situações, conseguir gerenciar. Apesar de uma situação super estressante, eu conseguir dominar, estar com os pés no chão e lidar daquilo de uma forma muito mais leve. Por isso que é para trazer leveza. Porque quando a gente não está treinado com o músculo lá, a gente vai pegar um peso, nossa, é desesperador de pesado. Se eu tô com o músculo treinado, eu vou pegar um peso pesado, claro, eu vou sentir aquele peso, mas eu vou pegar ele tranquilo, ele vai ficar mais leve. É a mesma coisa que acontece com a gente. Então, se a gente tem essas habilidades treinadas lá no cérebro, situações estressantes, a gente lida com muito mais leveza. E isso tem uma reação em cadeia em tudo, em hormônio, e isso vai mudar os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, a saúde física, tá? Então, é como se fosse assim. Então, hoje a gente vai só treinar levantar a bola. Levanta a bola, levanta a bola, levanta a bola. Aí você fala, putz, o que eu vou ficar levantando a bola e isso vai me deixar lidar com a ansiedade, com o estresse, diminuir a depressão? Que loucura, que você é doida, moça. Que você tá querendo que eu faça isso? Fica treinando levantar e achando que eu vou conseguir entrar na seleção brasileira de vôlei.
Então é assim, quando a gente consegue olhar tudo, né, como um grande plano de treino, aí sim, tudo, a medida vai fazendo cada vez mais sentido. Então, o primeiro exercício, a gente vai treinar os 3 tipos de atenção. A primeira, que é você conseguir focar, orientar o seu foco para alguma coisa. Então, por exemplo, pensando no corpo, eu coloco a intenção de vou focar no meu ombro. Ok, então eu orientei a minha atenção para algum lugar. Aí, sei lá, agora eu quero orientar a minha atenção para o meu joelho. Então, esse é um tipo de atenção, de eu conseguir conduzir a minha atenção para onde eu quero, tá? Outro tipo de atenção que a gente treina com esse primeiro exercício, da gente conseguir manter a atenção independente das distrações. Então, eu tô aqui, por exemplo, vou focar no meu ombro. E aí, de repente eu senti sede, de repente ouvi o ar-condicionado, de repente alguém entrou na sala, de repente, a vida acontece. Só que, apesar dessas distrações, eu não perco o foco, tá? Esse é um tipo de atenção diferente do primeiro, que é direcionar o foco, tá? E o terceiro é monitorar se eu tô seguindo aquilo que eu tinha como intenção. Então, assim, beleza, eu tô focando, eu coloquei a intenção de focar no meu ombro. E aí, de repente, eu tô focando na minha respiração. Oh, mas peraí, eu tinha falado que eu ia focar no ombro, entende? No sentido, assim, de monitorar se aquilo que eu coloquei como intenção no início do exercício, ele continua logo depois, tá? Então, são os 3 tipos de atenção. De orientar o foco, conseguir lidar com as distrações sem perder a atenção e monitorar se aquilo tá condizendo com o que eu tinha de intenção. E, gente, isso a gente usa, essas 3 coisas, no nosso dia a dia, em muitas coisas diferentes. Muitas. E aí, treinando isso, as atitudes, os comportamentos, as coisas, sabe aquelas coisas que a gente se promete no começo do ano e fala, esse ano vai. Aí, quando chega em abril, você fala, putz, o que eu queria mesmo? Sabe, isso tem a ver também com o monitorar o seu foco e ver se ele está de acordo com as suas intenções. Nada impede, do meio do caminho, de falar, putz, eu coloquei isso aqui como intenção, mas não era bem isso. E aí você muda de rota. Mas você não se desvia inconscientemente, sabe? E vai, deixa a vida me levar. E aí, de repente, quando você viu, já estamos em dezembro, você está estressado, triste, cansado, exausto e não fez nada daquilo que vocês queriam ter feito porque distrações aconteceram, tá? E assim, não se espantem com a simplicidade das coisas, porque é por isso que eu amo essa coisa, porque ela é muito simples de fazer e muito eficaz mesmo. E se vocês praticarem, vocês vão ver na vida de vocês, e eu vou mostrar para vocês várias pesquisas que foram feitas com ressonância magnética, para realmente mostrar o quanto essa jossa muda o nosso cérebro, e isso muda a nossa vida mesmo, a nossa autoestima, o quanto a gente cobra pelo nosso trabalho, a nossa produtividade, o nosso poder de concretização, tudo, tá? Então, vou ficar quieta, vamos praticar, porque agora chegou a hora. Ok, então vocês estão aí, sentados. Eu vou até pôr uma musiquinha. Vamos ver se vai funcionar. Estão ouvindo aí? Vamos lá. Então, assim, vamos treinar as 3 atenções. Então, se sentem de um jeito confortável aí onde vocês estão. Não importa se está com a perna cruzada, não está com a perna cruzada, não importa o jeito que vocês vão sentar, mas senta de um jeito que seja confortável para vocês, tá? E fecha o olho um pouquinho.
Inspira, expira. E leva o seu foco de atenção para as solas dos pés. E nesse momento, tenta não fazer julgamentos, só perceber. Explorar as partes do seu corpo como se fosse uma criança descobrindo alguma coisa nova. Então foca no seu pé, percebe ele. E se por algum motivo você começou a pensar em onde vai levar esse exercício, o que você precisa fazer depois da aula, qualquer outra coisa, toda vez que a sua cabeça viajar na maionese, lembra qual era a intenção primordial, que era prestar atenção no pé. E aí volta a sua atenção para cá. Agora sobe um pouquinho e presta atenção nos seus joelhos. Por mais que de vez em quando o seu pé chame a atenção porque o foco estava lá, volta para o joelho. Agora leva a sua atenção para trás do joelho. Se precisar tocar, porque está difícil de sentir, pode tocar com a mão, fazer uma leve massagem. Inspira, expira. O foco está no joelho. Agora leva a sua atenção para o seu quadril. E quando eu falo para explorar, como se fosse uma criança, é assim, perceber o quadril como um todo, uma pontinha, o ossinho do cóccix, ou o ossinho ali do quadril, os dois ossinhos na cadeira. Parte do lado, parte da frente. Inspira, expira. Agora leva sua atenção para os ombros. Se precisar mexer um pouco, pode mexer. Não tem certo, não tem errado. A proposta é perceber sem julgar, explorar. Agora leva a sua atenção para o seu maxilar. Ok, abre os olhos devagar. Por que que a gente faz isso, por exemplo, focando no corpo? Porque quando a gente vai passando o nosso olhar mental, né, por essas sensações do corpo, o corpo ele já tem uma inteligência natural que ele já vai, quando você dá atenção para aquela parte, ele já percebe, tá tenso, não tá e tal, e ele vai se relaxando naturalmente.
E aí vocês podem fazer isso com a intenção que vocês quiserem. Por exemplo, eu fiz pensando nas articulações. Então, nós fizemos dos pés, aí depois joelho, quadril, ombros, e fui fazendo um scanner no corpo. Mas vocês poderiam fazer isso desde o mais minucioso, então assim, dedinho do pé, aí o dedinho do lado, que é no seu nome, do amigo do pé, aí o outro dedo, sei lá, dedão, enfim, do jeito que vocês quisessem, entende? Porque qual é o conceito? É primeiro assim, definir a intenção. Então, a minha intenção agora é o dedinho, e aí eu sustento a atenção lá. Ok. A minha intenção é sola do pé. E aí eu sustento a minha atenção lá. Esse é o fundamento. E aí, à medida que. E o outro fundamento é fazer isso prestando atenção no corpo. Tá? Em partes do corpo. Porque isso dá algumas coisas. Além disso, do relaxar, a gente, quando. Tá, deixa eu explicar uma coisa aqui antes. Como é que funciona o nosso cérebro? Tem partes do corpo, por exemplo, as mãos, o rosto, que são coisas que a gente usa mais no nosso dia a dia. Eles ocupam uma parte maior do cérebro para processar essas informações, para usar elas, para trazer coordenação, para tudo. Então, o espaço é muito maior. Então, eu tenho muito mais habilidade com as mãos, com o rosto, movimento, mais consciência, percepção, do que com a parte de trás do joelho, por exemplo. Que não é uma coisa que a gente usa tanto. Por isso que às vezes é inclusive até difícil perceber e sentir sem tocar. Porque literalmente a gente tem menos neurônios lá de percepção. Porque a gente usa menos. À medida que a gente vai prestando atenção no corpo para fazer essa prática do mindfulness em movimento, a gente vai criando, o cérebro começa a perceber que você está usando aquelas partes e começa a levar a informação e você começa, como raminhos mesmo, criar neurônio de percepção lá. Isso por si só já dá uma complexidade maior para o cérebro. Então lembra que eu falei que ele começa mesmo a se desenvolver de uma outra forma? Então isso é um super, super treino pra gente. Isso vai dando cada vez mais uma consciência corporal. Tá? Beleza? Então vamos para o próximo exercício. E eu aqui na bola quase caí de novo. Ok, é que eu tô aqui, depois eu mostro pra vocês onde eu tô, que eu tô na sala de dança. E aí, porque aqui ia ficar mais silencioso, tinha música e tal. Só que nada que eu conseguia sentar ficava na altura da câmera. Aí a única coisa que deu foi a bola de pilates. Aí eu fiquei aqui, ó, agora eu tô na bola, chacoalhando. Ok. Segundo exercício. Pensando nisso tudo, são todos exercícios para treinar a atenção e o foco, tá? Assim, eu vou passar 4 para vocês hoje. Muitos deles são quase que parecidos. E aí, qual que é a ideia? Para vocês terem também mais vocabulário para fazer no dia a dia. Porque esse tipo de exercício que a gente fez agora, esse primeiro, é um que, por exemplo, você poderia fazer antes de dormir. Ele já dá uma relaxada, desacelera e dorme. É um que você poderia fazer, sei lá, tô na sala de espera do médico. Aí você fala, peraí, deixa eu prestar atenção no meu dedinho, no meu pé. Porque quanto mais vocês não precisarem parar um dia, uma hora do dia e fazer, melhor, mais fácil vai ser vocês colocarem isso em prática e mais resultado vocês vão ter. Porque aí, em vez de fazer 5 minutos de treino por dia, você vai fazer várias vezes 1 minutinho. Isso cada vez vai ampliando a possibilidade de vocês se manterem no presente. Tá? Então, o segundo é assim. Caminhar massageando a terra. O que acontece? Quando a gente foca a atenção na sola dos pés, ou quando a gente faz exercícios que estimulam o movimento
a atenção para os pés, vocês podem perceber que ele começa a ficar mais quente. Só o fato de eu falar agora, gente, começa a prestar atenção no pé e tal, já vai levar a atenção do cérebro lá, então vai levar o sangue, vai levar um monte de outras informações para os nossos pés. Quando a gente tá com a mente, aquela diarreia mental, muito ativa, o sangue tá todo aqui. Só o fato de a gente direcionar a atenção para os pés faz com que o sangue saia daqui e se direcione para os pés. Então, isso ajuda a gente a desacelerar a mente quando a gente está com a mente muito ativa. Por exemplo, casos de insônia, que tá muito, esse tipo de exercício é muito bom, tá? Inclusive, por exemplo, só o fato de você se imaginar caminhando, correndo e tal, isso já faz com que o cérebro leve o sangue mais para a panturrilha, mais para os pés e diminui aqui. Então, só isso, por exemplo, tá com insônia lá à noite. Então, só o fato de imaginar, é claro que no início vai ser diferente, vai ser difícil, justamente porque a cabeça tá a 1000 lá, porque se você tá com insônia, é porque a cabeça tá a 1000, né? Então, só o fato de imaginar vai direcionar. Só que às vezes é muito difícil fazer isso, porque a cabeça, justamente, ela tá a 1000. Se eu conseguisse parar e desacelerar ela, eu já tava dormindo. Então, assim, a gente pode estimular isso com o movimento do corpo. Então, agora eu vou ficar em pé aqui para mostrar para vocês. Então, alguns movimentos que a gente pode fazer para isso. Desde o tipo, tô aqui parado em pé, eu levo o peso para a ponta, levo o peso para o calcanhar. Levo o peso para a ponta e para o calcanhar. Isso é um. O outro é fazer pequenos movimentos como se eu estivesse amassando uva, sabe? Para fazer vinho. Ou como se eu estivesse fazendo uma massagem com os pés aqui na terra. A mesma coisa no momento que eu estou caminhando. Então, eu estou caminhando, imaginando que eu estou fazendo essa massagem no chão. Então, sei lá, eu estou me deslocando na minha casa. Vocês estão olhando, vocês não estão me vendo, né? Só os pés, mas tudo bem. Não importa, eu. Então, tô caminhando do meu trabalho para ir almoçar e tal. É um tipo de prática que vocês podem fazer, começar a prestar atenção no pé. É um exercício de atenção e é um exercício de direcionar o sangue mesmo para o pé. Isso já vai fazer a cabeça desacelerar. Já vai fazer com que a ansiedade diminua, tá? Ok? Dúvidas? Simples assim. Eu falei que era simples e por isso que eu amo esse negócio. Porque com coisas muito simples a gente consegue resultados incríveis, tá? Então, vocês podem fazer sentado também aí, por exemplo, levantando um pé ou outro. Tô na mesa de trabalho. Percebi que tô acelerado, tô estressado, não tô conseguindo pensar direito. Porque quando a gente tá muito acelerado, não consegue, ou tá muito estressado, muito ansioso com alguma coisa, a gente transfere todo o sangue, toda a energia que a gente tem lá na cabeça, lá para a parte das emoções, para ficar gerenciando as nossas emoções que roubam a nossa atenção. E a gente não consegue retomar o controle da mente. Fazer esse estímulo com o pé ajuda a tirar, você transfere a energia, a atenção que estava para gerenciar as emoções para o corpo, tá? Então, por isso que fazer o movimento fisicamente de massagear os pés, e vocês podem fazer sentados, sei lá, na mesa de trabalho aqui, balançar um pouquinho os pés ali, que ninguém nem tá percebendo o que você tá fazendo, você finge que tá lá no computador, sei lá o quê, e tá ali com o pé mexendo e levando a atenção para lá, vai ajudar nesse gerenciamento das emoções, do que ficar só, por exemplo, imaginando, levando a atenção para lá, que, por exemplo, que é um exercício que a gente fez no primeiro,
ou imaginar correndo, imaginar andando. É que quando a gente imagina, a gente ativa as mesmas regiões do cérebro do que quando a gente realmente faz aquilo. Por isso que é tão eficaz também imaginar que eu estou correndo. Só que se eu estou ansioso, estressado, eu já estou sem o controle da minha mente. Então é muito mais difícil sustentar essa imagem, ficar imaginando. Então fazer isso fisicamente, então ir caminhar, focando lá, e aí toda vez que a cabeça começar a viajar na maionese, opa, massagear a terra, massagear a terra, massagear a terra. Comecei a pensar em outra coisa que eu tenho que fazer, blá, 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 massagear a terra, massagear a terra. E vocês vão ver que esse tipo de exercício depois, inclusive, vai te dar uma clareza mental de conseguir resolver as situações com muito mais leveza, com muito mais criatividade do que com aquele estresse de antes, tá? Então, massagear a terra, ok? A terra vai agradecer, vai ficar mais relaxadinha com as nossas massagens aí no pé. O meu bairro é tão relax, de tanto que eu massageio ele aqui com os meus pezinhos, vocês não têm nem ideia. Tá? E não só para situações que vocês estão ansiosos ou mais estressados, mas vocês podem fazer isso como um treino cerebral mesmo, tá? No qualquer lugar que você for caminhar de um lugar para outro lugar, vai imaginando. É claro que presta atenção nos carros, gente, para atravessar a rua. Tá bom? Ok. Terceiro exercício, que aí desdobra em dois, né? Então, o terceiro e quarto exercício é assim. A gente trabalhou alguns tipos de habilidades de atenção aí, e todas essas tipos de atenção vão nos ajudar a gerenciar melhor as nossas emoções, tá? Essa agora é o tipo de treino que vai deixar a gente foco mais restrito e foco mais ampliado. É essa habilidade, esse treino agora que a gente vai fazer. Porque quando a gente tem uma atenção mais ampla, que não é esse foco restrito, a gente está naquele estado, por exemplo, de vigília, que a gente ainda está atento, mas está relaxado. E aí, isso evita com que a gente fique excessivamente cansado por estar em estado de alerta o tempo todo, tá? E aí, quando a gente pratica isso, tanto de forma externa quanto de forma interna, a gente tem uma maior clareza de quando quando a gente está restringindo a nossa visão mental e quando a gente está olhando as situações de uma forma mais ampla, tá? Então, esse terceiro exercício que se dobra em dois, porque a gente faz de forma externa, então a gente foca restrito e ampliado para algo fora, algo no ambiente, e faz isso internamente também. Então, foca algo restrito em nós e algo ampliado em nós. E aí, como que a gente faz isso, né? Com nós, a gente pode fazer, por exemplo, focando só na ponta do nariz, focando no rosto como um todo. Foca só na ponta do nariz, foca no rosto como um todo. E percebam que no início, você fala, nossa, isso parece super fácil. Mas vocês vão perceber que essa troca entre ponta do nariz e rosto inteiro, às vezes você fica rosto inteiro, mas ainda o ponto do nariz ali está te chamando mais atenção do que o rosto inteiro. Então, o exercício é justamente esse. Quando ampliar, você conseguir literalmente distribuir a sua atenção para o rosto inteiro. Não ficar com, assim, rosto inteiro e ponta do nariz ao mesmo tempo. Entende? Essa habilidade cognitiva é muito diferente e parece simples, mas não é tão simples assim. E fazer externamente é a gente fazer, por exemplo, numa flor, que a gente olha, por exemplo, o detalhe do miolinho lá da flor e olha a flor como um todo.
E aí, quando olhar a flor como um todo, ver se você está prestando atenção na flor como um todo, mais o centro lá está chamando mais atenção, ou se eu estou conseguindo realmente ampliar e distribuir. Deu para entender isso? Sim, tá. A gente vai praticar e aí vai ficar mais fácil. E aí, sempre quando a gente fizer foco restrito e foco ampliado, a gente pode fazer tanto com o ponto central daquela coisa que a gente vai observar e ela inteira, ou um pontinho específico ali e ela inteira. Então, por exemplo, eu dei 2 exemplos aqui que era o foco de algo central e inteiro. Então, o centro da flor e a flor inteira. A ponta do nariz, que é o centro do rosto, e o rosto inteiro. Mas eu poderia fazer olho direito, rosto inteiro. Olho direito, rosto inteiro, tá? E aí vocês podem explorar e brincar como crianças mesmo, tá? Como a criança que explora de forma divertida e usando isso como uma grande brincadeira mesmo, tá? Então assim, vou pôr de novo uma musiquinha pra gente fazer. E em relação à música, gente, é legal perceber que assim, quando fizer, por exemplo, esses tipos de exercícios, é claro que a gente pode fazer no dia a dia sem precisar de uma música ali para conduzir, mas fazer ela com músicas que não tenham letras é muito mais eficaz, tá? Porque as letras elas distraem e acabam tomando a nossa atenção, que não é, vai atrapalhar mais do que ajudar, tá? Também se quiser fazer no silêncio, fica a critério de vocês, tá bom? Então vamos focar ó, um pouquinho só no nosso nariz, só na ponta do nariz. E se ainda a cabeça tá tagarela, prestando atenção no que eu estava falando, prestando atenção em ideias que surgiram aí na mente, volta o foco para a ponta do nariz. Agora amplia o seu foco para o rosto como um todo, sem prestar atenção numa parte específica do rosto, rosto inteirinho. Agora a ponta do nariz. Agora rosto inteiro. Ponta do nariz. 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 Rosto inteiro. Ok. Abre os olhos devagar. Nosso cérebro é muito preguiçoso. Ele é muito preguiçoso, gente. Ele é muito preguiçoso. A gente acostuma ele muito mal no dia a dia, porque a gente não treina, não dá valor e às vezes por uma questão de não saber mesmo a importância e o impacto que isso tem na vida e como que eu faço e tal. Então, sim, uma das maiores dificuldades é a questão de trazer a percepção da sensação e às vezes tocar ajuda. Então, toco, por exemplo, assim e toco o rosto inteiro. Toco ponta do nariz, toco o rosto inteiro. E aí, à medida que vai ficando mais fácil, tiro a mão. Beleza, agora eu só preciso da mão na ponta do nariz. Aquela checadinha. Aqui, tá bom. Aí, e assim, de imaginar que é realmente um treino, tá? Então, assim como a gente vai lá na hora de fazer flexão, primeiro a gente tem que pôr o joelho no chão para conseguir fazer, aí depois eu consigo fazer 5, aí depois eu consigo fazer 10, agora eu consigo fazer 2 com a perna esticada, sem dobrar, enfim. Então, um estágio anterior, por exemplo, a esse seria colocar a mão.
um estágio um pouco mais avançado seria não colocar nada, tá? E outra, quanto mais rápido a gente muda o foco, mais difícil é. Porque aí a gente tem que acessar muito rápido, acessão do nariz, acessão do rosto inteiro. Porque às vezes acessão do nariz, peraí, cadê? Ah, achei, beleza. Ah, acessão do rosto inteiro. Não, peraí, tô prestando atenção em outra coisa. Não, peraí, eu tô prestando atenção na testa. Não, tá, consegui, rosto inteiro. Tá? Então, esse fazer mais lento, que nem eu fiz no início, e aí aos poucos ir aumentando isso, vai dando para vocês essa habilidade de controlar a mente mesmo. De não ficar aquela mente birrenta, criança que quer chamar atenção mais que tudo. Não, a gente tem esse domínio. E domínio, na verdade, a gente tem essa regência, não é esse domínio. É uma regência como um maestro rege uma orquestra. Então ele não domina no sentido assim de... Cara, se o cara do violino quiser sair a doida lá fazendo, ele vai fazer. Mas ele tem ali essa harmonia de falar, galera, agora eu preciso disso aqui. E usar aquilo de uma forma harmônica e leve, tá? Não fica aquela coisa doida de cada instrumento querendo tocar uma coisa e você ali perdido no meio, refém daquilo. A ideia não é a gente estar refém dos nossos pensamentos, dos nossos impulsos. É pelo contrário, eu reger eles e direcionar para o melhor uso qualquer uma dessas coisas. Para a gente não ficar só respondendo, sabe, de automaticamente a todas as coisas, sem pensar, mas que a gente responda com consciência, tá? E é um treino da mente mesmo, é um treino da mente mesmo. E quanto mais vocês treinarem, mais fácil isso vai ficar e mais disponível para vocês usarem no dia a dia ele vai estar, tá? E tem uma outra coisa que acontece assim, quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, é normal a gente lidar com as nossas frustrações, com as nossas ansiedades de não conseguir fazer ou de não conseguir fazer do jeito que eu gostaria, ou essa mudança rápida de foco, falar, mas isso quando acaba logo e tal, essa ansiedade é normal isso acontecer e ser super desafiador, simplesmente porque a gente não está acostumado a aprimorar a nossa capacidade cerebral desse jeito, tá? Mas é como treinar qualquer coisa, com treinamento, indo cada vez mais um passo depois do outro, um passo depois do outro, vai ficando cada vez menos dolorido o músculo, cada vez você vai precisar de menos esforço para fazer aquilo, e aí é só os benefícios. Aí é só manutenção. Manutenção é tranquilo, é super, é sussa, como diz minha filhada. Tá? Beleza. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Como é que é mesmo aqui? Olha só que legal. Eles fizeram, tem um teste psicológico de atenção e que avalia também a inibição de comportamento. O que isso quer dizer? Quando vem alguma coisa, acontece alguma coisa e eu sou capaz de inibir o meu impulso automático. Então eu tenho essa consciência de, não, peraí, isso é adequado ou não? Respondo, tá? Essa capacidade de inibir é uma capacidade cognitiva. E aí tem um teste psicológico que avalia o quanto aquelas pessoas têm essa capacidade de dominar os seus impulsos. E também é um teste de atenção. E é assim, passa várias palavras escritas com o nome da cor. Então aparece azul, vermelho, rosa, escrito, né? R-O-S-A, enfim. E cada uma está escrita de uma cor diferente. Aí quando é compatível o nome com a cor da letra, como é essa aqui de baixo, ó, que está escrito azul e está na cor
azul, as pessoas têm que apertar tipo uma campainha assim. Quando não é compatível, como esse aqui de cima, que está escrito azul e está na cor vermelha, as pessoas não podem fazer nada, tá? Elas têm que, não podem apertar a campainha. E é assim que a gente avalia o grau de atenção e o grau de controle inibitório daquelas pessoas. E controle inibitório, gente, a gente usa em comportamento social, a gente usa para falar em público, a gente usa para não fazer merda, a gente usa para não estourar com as outras pessoas e se arrepender depois, a gente usa basicamente em qualquer comportamento que a gente queira ter ou não queira ter, tá? Inclusive, capacidade de inibir pensamentos autodestrutivos, que a gente fica se direcionando para nós mesmos, fala, não quero pensar nisso. Isso, quem faz lá no cérebro é o controle inibitório, tá? Então, se a gente não tem essa habilidade lá treinada, fica muito mais difícil inibir os nossos impulsos e inibir os nossos pensamentos depreciativos. E a pesquisa que fizeram, e inclusive tem uma pesquisa brasileira que também comprovaram isso aqui, né? Replicaram o estudo aqui com brasileiros, que eles pegaram esse teste e colocaram com meditadores, com praticantes de mindfulness e pessoas comuns que não praticavam nenhum tipo de mindfulness. As pessoas praticantes treinadas de mindfulness, elas tinham uma capacidade muito maior de responder certo, corretamente, ou seja, de inibir o seu próprio impulso da resposta incorreta e uma maior capacidade de atenção. Porque o que acontece nesse teste? As pessoas vão ficando meio que acostumadas com ele, então vai pensando uma cor, outra cor, chega uma hora que a atenção meio que relaxa e as pessoas, aquela capacidade de atenção diminui. Os praticantes de mindfulness, essa capacidade não diminuía. A capacidade de sustentar essa atenção, então tá realmente presente ali, fazendo, não se distraindo, era muito maior. E aí eles comparavam praticantes de mindfulness com monges budistas, que praticam meditação horas por dia, muitos dias, durante muitos anos e tal. E a capacidade era bizarra deles de atenção e de inibir o comportamento. E aí eles fizeram isso também com ressonância magnética, para ver assim, como é que esses cérebros estão, como é que está funcionando ali? Se é só uma questão porque eles estão mais bombados, lá os que praticantes de mindfulness ou os monges budistas, então eles conseguem suportar isso com, né, tem mais força ali mental, ou não? O que acontece? O que acontece? Os praticantes de mindfulness e os monges budistas, eles conseguem usar toda essa capacidade, então no talo, né, a capacidade de atenção, capacidade de controle inibitório, o máximo, gastando muito menos energia. Então eles fazem isso não porque eles estão lá alerta, estressados, mas porque eles estão com essa atenção relaxada. Então, os lugares do cérebro estão muito mais distribuídos a energia que eles usam para fazer uma atividade como essa. Então, eles conseguem direcionar o esforço cerebral com muito maestria. Isso quer dizer que eles ficaram lá pensando para onde eles iam? Não, é que eles praticavam mindfulness e tinham isso como consequência, esse treino lá cerebral. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está ampliando a capacidade do nosso cérebro, as habilidades do nosso cérebro, e isso se converte em pensamentos, sentimentos, comportamentos, gastando menos energia para fazer isso. Então, fazendo isso com leveza, relax, tá?
ok? E aí as atividades que vocês vão precisar fazer no dia a dia vai ser muito, muito melhor, muito mais eficaz, tá? E vocês vão ter muito mais capacidade de tomar decisões aprimoradas, propícias, corretas, mesmo com situações emocionalmente estressantes. Sim, essas habilidades que eu falei aqui de controle inibitório e tal, ela é uma parte do nosso pensamento sofisticado. É aquele tipo de habilidade que a gente usa quando a gente vai aprender uma coisa nova. Então é diferente de quando a gente está no piloto automático. E essa habilidade mais sofisticada é uma habilidade mais de estratégia, de planejamento. Por isso que eu consigo planejar melhor as minhas emoções, planejar melhor os meus pensamentos, planejar melhor as minhas ações, as minhas atitudes, tá? Então isso muda, cara, cada esfera. Porque antes de aparecer um sentimento e um pensamento, eu planejo ele lá no cérebro, mesmo não tendo consciência disso. E aí, quando a gente trabalha essa habilidade, a nossa habilidade de planejar melhora. Meus queridos, bom dia então para vocês. É isso, boa prática. Aproveitem aí a semana para... Aí tem algumas estratégias que vocês podem fazer no começo, até acostumado, tipo, colocar uns lembretes, sabe, no celular, de vez em quando, sei lá, 3 horas da tarde toca um negócio lá, mindfulness, para você lembrar, você fala, putz, nossa, é verdade, tinha esquecido já, não sei o quê. Ou perto da hora de dormir, sei lá, umas 10 horas da noite, toca um alarme, mindfulness. Esses tipos de estratégias para vocês se lembrarem, porque eu sei como funciona na rotina, cabeça doida, e as coisas vão acontecendo, e você fala, putz, não fiz hoje, amanhã eu faço. Aí passa o dia, putz, não fiz de novo, amanhã eu faço. Então aproveita essa semana para treinar isso, porque inclusive se te surgir dúvida, se surgir formas que vocês pensaram na rotina de vocês de acoplar isso para compartilhar também com as outras pessoas, vai ser muito legal. E aí, para a gente construir tijolinho, porque semana que vem já vai ter outros exercícios. E aí, senão, daqui a pouco já passou um mês e vocês já estão com trocentas coisas para fazer e aí esquece. Aí não vai fazer nunca. Tá? A gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Essa aula que você acabou de assistir, que eu disponibilizei para você gratuitamente, faz parte do meu curso online chamado Mindfulness em Movimento, que são 8 aulas completamente práticas, que é para vocês que querem tanto usar isso na vida de vocês, quanto ter ferramentas para conseguir ajudar os pacientes, os alunos, conduzir práticas para desacelerar e ajudar as pessoas a lidarem com a ansiedade, com as emoções, ter uma inteligência emocional maior. Se você quer assistir as próximas 7 aulas, né, que são 8 aulas do curso, você acabou de assistir a primeira gratuitamente, aqui embaixo tem um link que você pode clicar lá para poder fazer a sua inscrição. O valor do curso é de R$ 152 e tem uma garantia de 7 dias. Então você pode entrar lá e experimentar. Você já teve uma casquinha aí na primeira aula, mas você pode ainda experimentar por 7 dias. E se realmente não era tudo aquilo que você imaginava, que o curso não serve para você, você pode pedir o seu dinheiro de volta e será reembolsado 100% do valor.